Oi pessoal, bem-vindos ao Mindsec, a nossa palestra. Eu sou a Eliane, eu sou Team Coach da ONCE, que é uma ONG que visa diminuir o gap de mulheres em cibersegurança. Fui eleita Top Women em Cybersecurity 2021, Cyber Influence Latam em 2020, sou Ethical Hacker, GPO, Professional Scrum Master, mestranda em Gestão de Projetos e sou coordenadora de um time de operações na Telefônica Tech. A Telefônica Tech ela é a unidade global de cibersegurança da Vivo Empresas, que visa trazer soluções para os clientes Vivo, contando aí com um SOC global em mais de 11 localidades e as melhores certificações em tecnologia do mercado, além de um ecossistema dinâmico de processos e plataformas. O nosso tema de hoje é Hunting e Offensive. Já olhou a sua segurança hoje? Acho que é a pergunta do milhão do momento, né? A pandemia da Covid, ela trouxe uma mudança no cenário mundial que afetou todo mundo. Segundo a CISO Advisor, um relatório do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, um ataque cibernético pode ser a causa da próxima crise financeira. Já pensou nisso? Estamos num momento muito complicado, a gente está vendo muito ataque de ransomware acontecendo e as empresas sofrendo com isso. E ninguém quer estar na mídia por um ataque. Segundo os dados da Checkpoint, os ataques de ransomware no Brasil, eles subiram 92% desde o início de 2021 e o ano nem acabou. Isso comparado a um cenário de 41% no mundo. No final de 2021, estima-se que a gente sofra um ataque a cada 11 segundos. É muita coisa. E segundo a Cybersecurity Ventures, a previsão é que os custos ligados a ransomware chegarão a 20 bilhões até o fim do ano, 20 bilhões de dólares. Isso comparado a 2015, que a gente teve o WannaCry e mexeu com todo mundo, esse custo chegou a 325 milhões de dólares. É 57% mais do que 2015. É muita coisa. E a Forbes, ela trouxe numa reportagem que 31% das empresas norte-americanas que sofreram ataque fecharam suas portas. E Emirados Árabes e Reino Unido têm um número ainda maior, 43% e 34%. É muita gente. Então a gente está num cenário difícil e precisa lidar com ele. E não tem fórmula mágica para lidar com esse cenário. Uma das maneiras é a gente tentar estar à frente. E como a gente faz isso? Com hunting, por exemplo, que é uma forma proativa de tentar combater. Alguém consegue garantir que a sua segurança está ok, está tranquila, você dorme tranquilo, não tem nenhum vazamento, está tudo tranquilo, tudo sob controle? Eu duvido muito. Hoje a gente fala de vendas de credencial na Dark Web. Imagina um funcionário, um colaborador seu, vendendo uma credencial da sua empresa na Dark Web. Já imaginou o tamanho do impacto disso para o seu negócio? Complicado, né? Esse ano a polícia francesa ela neutralizou uma rede que chamava Le Monde Parallèle. É o terceiro maior mercado da Dark Web de língua francesa apreendido por essa polícia local. Em 2019 eles apreenderam o Black Hand e em 2018 o mercado francês Deep Web. Esse mercado estava ativo desde 2020 e fazia tudo que era ilegal, drogas, venda de credencial roubada, cartão de crédito, enfim. E já tinha milhares de usuários quando a polícia prendeu. E não é um cenário novo. Para quem lembra, tinha o Skillholds em 2011, foi criado e ele movimentava muita coisa na Dark Web. E tinha muita gente ali movimentando. Em 2012, ele já tinha uma estimativa de vendas de 22 milhões de dólares. E ele foi fechado em 2013. E a gente vê que continuam surgindo outros. Então, é um cenário complicado que a gente tem que aprender a lidar. Outra preocupação grande são os ataques de engenharia social. Por exemplo, spam, phishing, spear phishing. Um exemplo é o da juíza do programa Shark Tank nos Estados Unidos, que quase sofreu um golpe de 400 mil dólares. O fraudador, ele mandou um e-mail muito parecido com o da assistente dela para o contador, falando que ela tinha que fazer uma renovação imobiliária. E o contador, por sorte, ele questionou a assistente no e-mail real. E aí acabou não consolidando essa fraude, mas podia ter acontecido. Outro caso emblemático é o da eleição de 2016 dos Estados Unidos. Ali a gente teve o problema de ataque de spear phishing, onde os fraudadores pediram para as pessoas mandarem correções, trocarem suas senhas, enfim, do Partido Democrata. E ao fazerem isso, eles tiveram acesso a milhões de e-mails com informações do Partido Democrata. E isso pode ter influenciado a vitória do Trump sobre a Hillary. Então, olha até onde vai esse problema. Além da preocupação com o risco reputacional. O que seria o risco reputacional?
qualquer coisa externa ou interna que aconteça que vai manchar de alguma forma o nome da sua empresa, perante o mercado, os colaboradores, enfim. Ninguém quer isso. Porque além do prejuízo financeiro que você já tem, vai ter um prejuízo ainda maior com ações, com clientes. Ninguém quer chegar nesse ponto. O hunting, ele ajuda de uma maneira proativa a combater um pouco esse risco reputacional, porque ele vai tentar encontrar a brecha antes que ela aconteça ou um ataque em andamento antes que vaze. Então isso também ajuda a tentar combater todos os riscos, inclusive o reputacional. E diante desse cenário de ameaças que a gente está vivendo em segurança, é preciso repensar como a gente lida com a nossa estratégia dentro da empresa. Porque se a gente pensar só no preventivo ou só num ataque externo, a gente está vendo que a pessoa pode vender a credencial e o atacante ele pode ter uma credencial, às vezes, privilegiada e obter nossa informação. Então, é preciso mudar a estratégia e a conduta dentro da empresa. O ideal é sair do tradicional. É buscar uma coisa mais profunda, motores de busca inteligente, até que algo seja encontrado e reportado. E o hunting, ele faz essa busca proativa e ele entra onde não foi detectado, onde as nossas ferramentas não acharam. A ideia é buscar as barreiras ali que já foram ultrapassadas e que as ferramentas não detectaram, ou que ainda não foram, mas existe uma brecha. E aí a gente não pode se dar o luxo aí de ter a melhor segurança, os melhores especialistas e achar que ninguém vai entrar na nossa rede, né? Que a gente é impenetrável. Não dá para se dar o luxo, tem que ficar atento o tempo inteiro. Porque o invasor ele pode permanecer ali em silêncio muito tempo, roubando sua credencial, fazendo movimentação lateral, obtendo logs, enfim. E você não sabe. E aí entra o hunting, que é essa linha de defesa avançada que muda essa estratégia e vai naquele problema mais entranhado que ninguém olhou, que nenhuma ferramenta olhou. E a ameaça pode estar justamente ali. E o que é necessário para um bom hunting? Resposta a um bom hunter. Parece óbvio, mas é isso. Eu preciso de uma pessoa que tenha sólidos conhecimentos em segurança e tecnologia, que tenha um pensamento intuitivo, criativo, que saiba buscar essa ameaça e que tenha tempo para buscar essa ameaça. Ele precisa trabalhar nesse cenário e ter um sólido conhecimento para criar essas hipóteses e fazer um bom hunt dentro da empresa. Então, primeira coisa que eu preciso, ter bons profissionais de hunting. Depois, criar um modelo organizacional. Cada empresa vai criar o seu modelo baseado aí no seu orçamento, no seu tamanho, na equipe que ela tem. Então, fica a critério de cada empresa. E ferramentas de tecnologia também, que vão ajudar o hunting. Eu preciso ter o hunter, ele precisa fazer o trabalho manual, mas essas ferramentas vão ajudar ele a tomar uma decisão mais rápida. E aí pode ser um CIEM, pode ser ferramentas baseadas em hash, em inteligência, enfim. As ferramentas que a empresa achar melhor para ajudar esse hunting a tomar as melhores decisões e mais rápidas. E as empresas que não têm esse bom hunter, elas têm que ficar preocupadas, porque é um trabalho de pessoas. É pensar que eu quero pintar um quadro. Eu posso ir no centro da cidade e comprar as melhores telas, os melhores pincéis, a melhor tinta. Eu vou chegar na minha casa e talvez eu não faça um bom quadro. Eu preciso de um bom pintor para fazer um bom quadro, um cara que conhece as técnicas, que sabe como fazer um quadro. Não adianta eu só ter as melhores ferramentas. É a mesma ideia para o hunting. Eu preciso das ferramentas, mas eu preciso da pessoa que conhece esse cenário. É uma pessoa que vai buscar todos os ativos da empresa, vai encontrar todas as brechas possíveis, vai criar hipóteses, vai focar com criatividade tudo que pode impactar a empresa. Então o hunting ele vai agir dessa maneira proativa, para encontrar o que ninguém está vendo, principalmente a empresa. Então, é o que ninguém focou ainda. É uma ideia de se pensar gourmetizando a tecnologia. Pensa na comida. Antigamente a gente ia, comprava uma comida lá, legal, comia, estava feliz. Se gourmetizou e se criou uma comida mais elaborada. É a mesma ideia, é uma segurança mais premium, é pensar fora da caixa. E como a gente faz isso? É repensando o fluxo atual de trabalho. A gente precisa primeiro buscar as melhores pessoas, isso já está entendido. E a gente precisa pensar o mais ágil possível, pensar o quanto antes. Não é só pensar fora da caixa, a gente precisa agir fora da caixa. É ver, às vezes, o que a empresa não viu ou não quer ver, porque a maioria das empresas está focada no novo, no que está sendo criado, no que está começando, ali está a preocupação. E às vezes esquece o legado, que já está ali há anos, que funciona, que nunca aconteceu nada.
Mas pode ser que esse legado já esteja comprometido ou tenha uma brecha que pode ser comprometida. E é ali que o atacante vai usar. Então, o Hunter, ele tem que ir além do que é pedido. Tem que ir onde a empresa, às vezes, nem está vendo. Ele tem que usar a expertise dele para encontrar algo que ninguém encontrou. É ir além das coisas que são pedidas, além das coisas que são vistas. Então, é uma pessoa que tem uma visão maior e cria hipóteses diferenciadas que ninguém buscou ainda. Hoje, por exemplo, a América Latina, ela tem sido alvo de diversos ataques e as empresas não estão preparadas, então a gente tem uma oportunidade para tratar aí. A frequência de ataques hoje, ela é maior na América do Norte, mas a América Latina, ela segue muito de perto. E quando a gente abre esse cenário da América Latina, segundo Gartner, o Brasil, ele lidera com 36% dos ataques, seguido pelo México com 17% e a Colômbia com 12%. Olha a diferença. A gente tem o dobro. Então, a gente está como vitrine para esses ataques e a gente precisa cuidar. As empresas aqui no Brasil precisam estar atentas. E a pandemia, ela forçou que esse cenário que a gente estava acostumado a trabalhar mudasse. De repente, de um dia para a noite, todo mundo foi para casa trabalhar de home office. E as empresas se preocuparam em manter o seu negócio funcional, manter o negócio em pé. E para isso, algumas etapas de segurança tiveram que ser deixadas por um segundo momento, porque eu precisava deixar meu negócio disponível. O perímetro mudou. Eu estava ali naquele perímetro controlado e, de repente, todo mundo está em casa, o meu perímetro é outro. E aí, como eu lido com isso? É como, por exemplo, eu morava num condomínio com segurança na porta, portão automático, cachorro, câmera, cerca elétrica, e de repente eu tive que sair de lá e eu tive que pensar no meu teto. Eu fui, sei lá, para uma barraca. E como que eu lido com a segurança ali? Naquele momento não dava para pensar nisso. Mas a gente precisa pensar. E aí quando eu penso, por exemplo, em saúde, todo mundo já deu dado para a saúde em algum momento. Seja porque foi ao médico, fez um seguro, foi na farmácia. Em algum momento eu passei meu dado para a área da saúde. Eu preciso disso. E aí a gente vê, esse segmento ele tem milhões de dados de todos os brasileiros. E a gente vê milhões de vazamentos acontecendo na área da saúde. E aí o que pode acontecer com isso? Golpes, uso indevido. Por exemplo, a gente tem visto na mídia o auxílio emergencial. Muita gente tem roubado os dados e feito auxílio emergencial com o nome de outras pessoas. Isso é um problema. A gente vê as empresas, além de todos os problemas de segurança que elas têm que pensar, ainda tem a LGPD. E esses dados pessoais vazados vão implicar em problemas com a LGPD. Então, a gente está num cenário muito complicado, que as empresas precisam se preparar. E muitas vezes a responsabilidade nem é da própria empresa. Ela tem algum software, algum serviço, alguma plataforma terceirizada. E essa plataforma, quem garante que ela está com todas as proteções que ela falou, que ela garante ter, e que parece com a proteção da empresa, enfim, ela pode ser uma brecha para a entrada nessa empresa via o terceirizado. E pior, essa plataforma terceirizada ela pode ser usada por diversas empresas. Uma brecha ali vai abrir muitas portas. Já pensou o tamanho do estrago? Então o hunting, ele considera esse risco potencial do que pode acontecer nesses produtos. E aí ele vai além, procurando esse ponto fraco na infraestrutura, onde ele pode achar o problema. Por exemplo, plataforma de RH, de gestão em geral, é um prato cheio para um atacante. Porque ali ele vai ter um monte de dado pessoal. Então o hunting olha para esse cenário. Mas com tudo isso que a gente falou, e a gente falou bastante coisa, a gente vê que o hunting é uma caça de agulhas no palheiro. A pessoa ali, o hunter, ele não sabe exatamente o que ele está procurando, mas ele tem que achar o desconhecido, o que está escondido. E isso pode sobrecarregar o time de hunting. E aí, para resolver isso, as empresas podem pedir um apoio de um fornecedor externo, que vai ajudar ali na análise de falso positivo, de IP, focar no que realmente é um interesse da empresa, sobrepor as técnicas de atacante. É a ideia de pensar que quanto mais gente vem no problema, mais a gente olha para o resultado e mais solução a gente traz junto. Então, contar com a ajuda no hunting é importante e é bom para as empresas. E aí tem o cenário que o incidente já aconteceu, e às vezes ele vai acontecer. E como a gente trata nesse caso? Time de resposta a incidentes. Esse time é o time que olha depois que o problema aconteceu. E no momento parece que tudo virou resposta a incidentes, tudo virou uma anomalia, né? A gente não sabe muito bem aí o que tem que tratar. Idealmente, a empresa deveria ter um C-Search, que é uma equipe focada, é um time focado para resolver esse problema, que vai criar ali o plano de resposta a incidentes, os playbooks, vai ser composta
pelos integrantes de segurança, de tecnologia, pode ter ali RH, marketing também envolvido, mas nem sempre a empresa tem esse time. Às vezes, as pessoas são escolhidas pelo conhecimento, pela habilidade que ela tem, e nem sempre isso é a melhor abordagem. É um cenário complexo ainda para algumas empresas, e no momento que a gente vem respondendo a muitos incidentes, a gente tem que pensar no dado que está tratando, na minimização desse dado, em pegar só o necessário, porque a LGPD tem tudo a ver. A gente ter só o que precisa para a finalidade, para o nosso tratamento, para responder o incidente de melhor forma e ter menos prejuízo aí no vazamento de dados. Então, LGPD, cenário totalmente junto e coeso com a resposta a incidentes. Mas a gente tem que pensar, o incidente já aconteceu, e a maneira como ele é tratado, isso diferencia e é um ponto muito importante. Porque algumas vezes, alguns incidentes, a maneira como ele é externado, é muito pior do que o tratamento e causa um prejuízo muito maior do que o próprio tratamento, a própria resposta a incidentes. Então a gente precisa tomar cuidado nos dois cenários, no como a gente trata e no como a gente expõe. E o que esse cara aí, o incident responser, ou o incident guy, né, a pessoa ali vai fazer? Não é simplesmente uma pessoa, né, mas simplificando, a ideia é instalar os softwares, monitorar, entender a análise do ambiente após o incidente, porque aí eu estou tratando quando o incidente já aconteceu, propor essas ações de contenção, iniciar o tratamento e entendimento dos logs, criar uma equipe ali que vai analisar esses logs e esse forense, e uma análise de malware. Então, essa equipe, né, de Incident Response, ela vai olhar o que aconteceu, qual o seu ambiente agora, nesse cenário que aconteceu, vai conter, erradicar e pensar aí nas lições aprendidas para um próximo incidente não acontecer de novo ou ser tratado mais rápido. Porque não tem uma programação exata do que fazer quando o incidente acontece. Eu preciso entender o cenário rapidamente e tratá-lo rapidamente. E tem empresas que não têm esse time focado, porque o core delas às vezes não é tecnologia, ou elas não querem, né? O foco não é investir nesse momento, nesse cenário. E o negócio pode sofrer um ataque e parar uma filial ou a empresa inteira, por exemplo. E ninguém quer esse cenário, ninguém quer ser exposto na mídia ou ter o seu negócio parado, ou ter um prejuízo financeiro. E como essas empresas às vezes seguem, então, esse core que não é tecnologia ou investem ou não querem investir nesse time, uma solução é usar o Resposta a Incidentes as a Service, que é um time que vai ajudar a empresa que não investiu nesse time a responder o incidente. Tem um time preparado, uma equipe que responde para a empresa como tratar esse incidente de maneira rápida. Nós, da Vivo Telefônica, junto com a Telefônica Tech, temos equipes especializadas para ajudar os clientes a enfrentar os desafios e manter seus negócios resilientes aos cyberataques. Temos visões de Red Team, Blue Team, Hunting, resposta a incidentes, um SOC global, alianças e parcerias, visão setorial, Trust Advisor, para tornar sua empresa mais segura e cyber resiliente. E lembrando a vocês que após a palestra eu estarei no chat para responder todas as perguntas de vocês e teremos um sorteio de 80 horas de serviço de Threat Hunting, 80 horas de serviço de Pentest e 284 horas de consultoria em privacidade de dados. Muito obrigada, agradeço a vocês terem participado conosco esse tempo nessa palestra e espero vocês no nosso chat.